no livro de 1 Reis, no capítulo 18. É um texto conhecido, mais de uma vez provavelmente já nos deparamos com ele, seja numa lição de escola dominical, porque eu sei que você frequenta escola dominical, amém? Amém. Seja no louvor, e nós temos muitos louvores a respeito dos episódios que são relatados aqui em 1 Reis 18. Então, com certeza, não há muita novidade naquilo que você vai ouvir aqui hoje. A novidade, eu espero, que não fique por conta do que você vai ouvir. A novidade, eu espero que fique por conta do que você vai fazer a partir do que você vai ouvir. Que o novo de Deus não seja necessariamente aquilo que sai do altar, mas aquilo que chega na tua casa, aquilo que chega no seu trabalho, aquilo que chega na sua família. O novo de Deus tem que estar lá na sua casa, o novo de Deus tem que estar na sua baia, no seu computador. E é isso que eu peço de Deus. Eu peço a Deus. Às vezes a gente diz: Senhor, eu quero uma palavra nova. E eu pedi diferente. Eu falei: Senhor, eu quero uma atitude nova. Eu quero porque a palavra é para mim. Se nós acreditamos, como disse o autor de Hebreus, que a palavra de Deus é essa espada de 2 gumes, ela precisa ser manejada de forma que eu sinta primeiro em mim. E eu pedi: Senhor, que não haja novidade naquilo que eu vou falar, mas porque o amor é o mandamento mais antigo, mas que haja novidade na minha postura a partir de hoje. O meu viver tem que ser algo novo. E aí a palavra de Deus me trouxe o texto do capítulo 18 de 1 Reis. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. Diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 escondeu numa cova e os sustentou com água e pão. Você pode pular comigo até o verso 8. Não, perdão, vamos pular muito não, irmãos, vamos pular até o 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que Elias está aí. Porém ele disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo eles: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que não te haviam achado. Agora tu dizes: vai e diz a teu Senhor: está aqui Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondia 100 homens dos profetas do Senhor, e de 50 em 50 numas covas, e os sustentei com pão e água? Agora tu dizes: vai, diz a teu Senhor: eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Verso 17: vendo-o, disse-lhe: és tu, ó perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalaíns. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus.
Em todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. Então disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Estão acompanhando a leitura, né, irmãos? Vamos lá, verso 31. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Israel, de Isaque, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram de rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer no ribeiro de Quizon, e ali os matou. Amém, irmãos? Depois vamos ver até onde a gente consegue hoje. Pode ser essa a igreja. A palavra de Deus, irmãos, enquanto eu meditava a respeito dessa palavra, algumas coisas vieram à minha cabeça. Primeiramente, tem uma questão aí de gosto pessoal, e eu não posso deixar de admitir isso. Quando o pastor Jaime sugeriu esse tema, que é o tema da campanha, que a nossa igreja está, e você, por fazer parte dessa igreja, também está envolvido, a primeira coisa que me pensou foi justamente o texto, que seria o texto que Deus falaria nessa noite. E a verdade é que eu tenho um gosto pessoal, uma predileção própria, por escolher determinados textos que a gente chama de textos paradigmáticos. O que são esses textos paradigmáticos? São textos em que, quando você vai estudar um determinado assunto ou um determinado conceito, você procura um texto que sirva de modelo para outros textos que falam a respeito. Por exemplo, você vai estudar sobre adoração, você procura onde foi a primeira vez que apareceu a palavra adoração na Bíblia. Você vai lá para Gênesis, encontra Abraão, e esse é um texto paradigmático para falar sobre oração. Falar sobre altares que precisam ser restaurados, eu posso estar enganada, esteja, isso não vai interferir muito, mas para mim esse é o texto paradigmático, porque aqui eu acho que talvez na palavra de Deus você não encontre de maneira tão explícita um homem de Deus que encontra um altar em ruínas e que precisa, para que o milagre de Deus aconteça, restaurar o altar. Então foi algo tão explícito, foi algo tão óbvio que eu falei: esse é o texto paradigma, porque a partir dele existem conceitos, existem verdades que já foram trabalhadas nos outros cultos e que serão outra vez. Por quê? Porque não podem fugir ao mesmo propósito. Que propósito é esse? Restaurar o nosso altar. Então, quando Deus quer falar sobre isso, falar sobre a restauração de altar, Ele tem alguns princípios, algumas verdades, que se nós esquecermos, nós estamos falando sobre qualquer outra coisa, menos sobre altares que precisam ser restaurados. E esse texto de Elias, o texto de 1 Reis, deixa muito claro para nós aqui algumas verdades em relação a isso. Vamos aos poucos, né? A primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto,
e que chamou você também, é que a primeira vez, que talvez seja a única vez ao longo de todo o capítulo 18, fica faltando só um pedacinho para a gente acabar, depois a gente lê. Ao longo de todo o capítulo 18, apenas uma vez Deus fala abertamente com Elias. Quando é? No verso 1. O verso que inaugura esse capítulo já chega dizendo: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. É aí que Deus fala de maneira inequívoca, de maneira aberta, dizendo: e disse o Senhor. Daí em diante nós vemos eventos que se sucedem, personagens que aparecem, personagens que desaparecem. Obadias chega, Obadias some. Elias chega, Elias continua. Acabe chega, Acabe some, Acabe aparece de novo. Eventos vão se desenrolando, coisas vão acontecendo, mas você não volta a ver neste capítulo Deus falando de maneira tão clara, dizendo: e disse o Senhor, quanto no verso 1. É como, não estou dizendo que Deus não falou mais com Elias, falou, sem dúvida alguma, mas não do modo como ele falou no verso 1. A palavra inequívoca, a palavra clara, a palavra aberta do Senhor está aqui. E aí, isso abre uma margem um pouco perigosa para a gente fazer algumas observações que eu já ouvi por aí e que me dão alguns calafrios, irmãos, porque nós, e eu vou me colocar, e eu sei que você também, que fomos criados ouvindo a palavra de Deus, e eu já estou nessa igreja aqui sei lá, mais de 10 anos, conheço o cuidado do nosso pastor com o texto sagrado. Quando a gente vê as pessoas maltratando o texto, dá vontade de fazer o quê, irmãos? Maltratar as pessoas, mas a gente não pode. A gente tem que fazer o quê? Orar, pedir para Deus ter misericórdia. Mas que dá vontade de dar uma esganada? Dá. Porque a gente vê o que custa para o profeta tirar do texto bíblico, sem torcer o texto bíblico, sem destruir o que a palavra de Deus está dizendo, trazer uma mensagem de vida. Aí vem o camarada aí fora, interpreta uma coisa que não faz o menor sentido e joga. E o povo que não sabe nada de Bíblia, porque não frequenta escola dominical, vai igual uns corvos em cima. Ah, é isso aí, o pastor disse. Meu irmão, por que eu estou dizendo isso? Eu já ouvi o disparate, vou chamar de disparate, de um pregador dizer que Elias depois sofreu uma reprimenda de Deus, porque Deus não disse para Elias fazer o que ele fez com os profetas de Baal. Porque você veja bem, Deus mandou Elias fazer o que, irmãos? Capítulo 1, falar para Acabe que haveria chuva. Deus mandou Elias reunir os profetas? Não, explicitamente não falou nada, você não vê esse texto aqui. Deus mandou Elias fazer o altar, restaurar o altar, fazer cair o fogo do céu, trazer aquele temor sobre a terra, para que todos reconhecessem que Ele é Deus? Não! Isso tudo pode parecer para o leitor desavisado e para esse pregador desavisado que foi na cabeça de Elias. Eu já ouvi isso, você já ouviu isso, irmãos? Se não ouviu, ótimo, agora não ouviu também de mim. Mas eu já ouvi, isso foi da cabeça de Elias. Deus não mandou ele fazer nada disso, ele fez porque ele quis. Elias estava cheio de si, viu a cara de Acabe e falou: agora tu vai ver, vi que tu fizesse com os meus amigos, a escola lá de profeta, só fiquei eu, agora tu vai ver só. Reúne todo mundo, e Deus não mandou ele fazer isso, fez porque quis. Mas por que as pessoas dizem isso? Porque de fato, explicitamente, é só o verso 1 que vai trazer a expressão, e disse o Senhor. Daí em diante, dá uma certa margem para a gente pensar que Elias fez o que ele fez, não por uma ordem, por uma pré-ordenação divina. Ele fez o que ele fez por outros motivos. E eu vou dizer para você, eu também acho que sim. Eu também acho que Elias fez o que ele fez, não foi porque Deus virou para ele ali e falou: Elias, vai lá, reúne os profetas de Baal e dá cabo de todos eles. Não. Mas isso não quer dizer que o que Elias fez foi fora do projeto, do propósito de Deus. Porque se assim fosse, o Senhor não teria respondido com fogo. O que eu estou dizendo para você é que, embora Deus não tenha ordenado explicitamente que Elias fosse lá e fizesse toda aquela encenação, que causasse todo aquele tumulto, o que Elias fez agradou ao Senhor. Por quê? Porque Elias é profeta. E a definição talvez mais óbvia, mais nuclear de profeta é justamente aquela que diz que o profeta é aquele que é capaz de sentir o que Deus sente, de pensar como Deus pensa, de ver o que Deus vê. E Elias tem um coração, como a gente ouve a respeito de Davi, segundo o coração de Deus. Então tudo isso eu estou dizendo para você para perguntar a seguinte questão: o que levou Elias a tomar essa atitude? Eu vou dar uma sugestão para você. Olha lá o que Elias enfrentou. No verso 18, a gente tem uma boa notícia que Deus traz para Elias, dizendo: Elias, vai ao encontro de Acabe e avisa a ele que eu vou mandar o que, irmãos? Chuva, né? Nós agradeceríamos se essa mensagem viesse também. Rio de Janeiro e São Paulo, estamos carentes. Vou mandar chuva, amém. Aí Elias vai ao encontro de Acabe para falar o que para Acabe, irmãos?
que Deus vai mandar? Chuva. Elias encontra Acabe. Quando Elias encontra Acabe, Elias tem boas intenções, sim ou não? Sim. Ele tem uma palavra boa para Acabe? Sim, está na ponta da língua de Elias. Elias encontra Acabe para falar: eu sou a solução para os seus problemas. Eu estou aqui para resolver o seu problema. Mas quando ele encontra com Acabe, a Bíblia diz: quem fala primeiro, Elias ou Acabe? Acabe fala primeiro. E Acabe fala o quê? É você, perturbador de Israel? Meu irmão, aquilo deve ter subido na cabeça de Elias. Elias fala: eu sou perturbador de Israel? É? Eu sou perturbador. Agora você vai ver quem é o perturbador de Israel. Aí foi o fim, né? Esses profetas temperamentais. É uma interpretação válida. Eu não acho que teria nada mais. Mas o que aconteceu? Por que Elias teve essa reação? Irmãos, você imagina, vamos ser um pouco ingênuos aqui de pensar que talvez na cabeça de Elias, vamos fazer uma imaginação aqui, né? Talvez na cabeça de Elias ele estivesse pensando: quanto tempo de seca, de fome, de miséria, a terra estava miserável. A terra chegou num ponto que, se você ver os versos anteriores, você vai ver que o próprio rei pegou o cavalo dele. O rei, irmão, não mandou ninguém não, virou para Obadias e falou: tu vai para um lado, eu vou para o outro. Se qualquer um de nós achar alguma coisa, avisa para poder não matar os animais, porque as pessoas já foram embora. Estava num ponto desesperador. Elias pensou: se o Senhor me mandou dizer a ele que vai ter chuva, é porque Acabe pode ter se arrependido. O Acabe deve estar diferente. Acabe deve estar com o coração contrito. Anos e anos e anos de chuva, desgraça, miséria. Como é que isso não mexe com uma pessoa, gente? Como é que o rei, que está vendo a sua população indo embora, vendo as suas riquezas se esvaírem, a economia destruída, será que não mexe? Mexe? Claro que mexe. Com certeza Acabe está contrito. Mas Acabe, quando encontra com Elias, mostra para ele o quê? Que ele não está contrito coisa nenhuma. Porque quando ele usa a expressão perturbador de Israel, é tão típico, irmãos, chega a ser... em inglês diz que é um textbook case, é um caso de livro, é paradigma, é nítido, é o padrão de um pecador quanto mais. Qual é o padrão do pecador quanto mais? Culpar a outros pelas suas perturbações. Ele diz: você é o perturbador de Israel, a culpa é sua das minhas perturbações. Você é a causa dos meus problemas. É típico, é notório, é normal para aquele que é pecador encontrar no outro que desperta a sua consciência o motivo da sua perturbação. É ou não é? Um coração duro, um coração... Meu irmão, se eu fosse contar a quantidade de vezes que eu já vi isso, dentro da minha família, então, é o que mais encontrava. Tem sempre aquele parente ímpio, né? Sempre tem um parentinho com a família salva, a família abençoada, mas tem o outro que não quer saber. Você confronta, você está fazendo errado, isso que você está fazendo, Deus não se agrada. Isso é culpa sua. Está vendo o problema que deu aquela palavra que você trouxe aqui naquele dia? Está vendo a confusão que deu? Mas, meu irmão, foi Jesus que disse: eu vim trazer espada. Que espada é essa que Jesus veio trazer? É o confronto com a verdade. É a realização de que a gente não pode ficar vivendo o evangelho de meias palavras. Tem vezes que nós temos que ser perturbadores dos outros. Sim, a única negação que Elias fez foi o seguinte: você se engana se você acha que eu te perturbo. Quem te perturba é o seu pecado. Você é o perturbador de Israel, Acabe. Sabe por quê? Porque foi você que abandonou o Senhor. Foi você que preferiu Baal. Não venha jogar na minha conta a seca, a fome e a desgraça da terra. Elias mudou a postura dele, irmãos. Elias, que veio com uma palavra doce na boca, dizendo para ele: vai acabar a chuva, olhou para Acabe e viu em Acabe um altar destruído. Quando Elias... Aí é que tem a lição talvez fundamental para nós nessa noite. Quando Elias olha para aquele homem e vê naquele homem um altar em ruínas, um altar em pedaços, ele diz: eu não posso permitir a chuva sobre essa terra, porque uma terra de altar quebrado não recebe chuva. Quando nós não restauramos o nosso altar diante de Deus, Deus não pode enviar a chuva. Por isso que eu estou dizendo para você que, embora Deus não houvesse pré-ordenado a Elias que fizesse o que ele fez aquilo debaixo da mão do Senhor, porque é um princípio divino que o coração do profeta conhece bem. O coração de Deus e o coração do profeta sabem que enquanto nós não restaurarmos o nosso altar, a nossa terra não receberá chuva. Isso não é simples, irmão, isso não é fácil. Mas se a gente pular essa etapa, não adianta a gente se retalhar diante de Deus, fazer maratona de jejum, 24 horas sem comer, participei de 500 campanhas, fiz tudo aquilo, e como é que pode? Nada, cadê a chuva? Cadê a chuva? A chuva não vem sobre altares destruídos. Enquanto Elias não forçasse que Israel
consertasse o seu altar perante o Senhor. E altar fala de pacto, altar fala de compromisso, altar fala de conserto, altar fala de relacionamento com Deus. Enquanto aquilo não fosse restaurado diante de Deus, Deus não poderia enviar a chuva, a terra continuaria seca. E aí Elias é obrigado a tomar uma atitude. Qual foi a atitude que Elias foi obrigado a tomar, igreja? Fazer o quê? Reunir quem? O povo. E quando ele reúne o povo, ele tem uma parte que a gente ri para não chorar, né? Ele vira para o povo que não é o povo pagão. Vamos lá. Quem está reunido aqui é o povo de Israel. É o povo da aliança, é o povo do pacto, é o povo que carrega consigo a tradição, que carrega consigo a lei de Deus, é o povo escolhido dentre todas as nações. Elias vira para eles e pergunta o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Qual foi a resposta do povo? Porém, o povo o quê? Respondeu o quê, igreja? E Elias ficou como? Sabe o que me chamou a atenção aqui? É que quando o povo não responde nada, Elias responde dizendo o seguinte: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas. É verdade isso, irmão? Sim ou não? Não. Você não leu comigo um pouco antes que Obadias virou para Elias e falou que eles tinham guardado a vida de 100 profetas? Amém ou não amém? Então Elias sabia que não estava sozinho ou não sabia? Sabia que não estava sozinho. Obadias falou para ele: eu tenho preservado a vida deles. Mas, meu irmão, quando você está diante da multidão e você pergunta para o próprio povo de Deus quem eles escolhem e eles não respondem nada, a percepção que Elias tem da sua solidão se evidencia. E ele diz: eu não estou nem aí para os 100 que estão lá afugentados na caverna, eu estou sozinho. Para Elias não faz a menor diferença quem foi salvo e quem não foi, porque diante de um povo que se cala, ele se vê sozinho. E aí você diz: isso fez alguma diferença para Elias, irmão? Sim ou não? Fez não, não fez. Porque ele vai chegar e vai dizer: então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai resolver aqui agora quem é que é Deus nessa parada, né? Aproveitando os jovens aí. Quem é que é Deus nesse negócio? Parada já não é mais uma leitura jovem há muito tempo, né? Você vê que eu percebi que eu estou saindo da juventude, só Deus para me guardar. Então vamos lá, vamos ver quem é que é Deus nesse negócio. Vamos resolver agora. Vamos lá, junta aí a galera toda que vocês têm e pode clamar o dia todo. E eu sozinho como estou, porque eu me sinto sozinho, porque é assim que eu me vejo. Não quero saber do que o Obadias falou. A minha percepção da minha realidade é essa: eu estou só. E eu sozinho sei de uma coisa. Elias sabia de uma coisa, e hoje você precisa saber também. Elias sabia que Deus nunca precisou de multidão para agir. Você sabia disso? Deus não se comove com a comoção das massas. Deus nunca precisou de mais de uma pessoa para fazer o seu avivamento. Um avivamento começa no espaço, esse daqui, o meu espaço. Elias sabia que bastava um coração contrito, quebrantado diante de Deus, e o fogo ia descer. Elias sabia que não importasse se fosse milhões do outro lado, Deus não se move por as coisas que nos movem. Irmãos, hoje a igreja, no culto de quinta-feira, a igreja está cheia. A igreja podia estar vazia. Você acha que Deus ia falar menos por causa disso? Você acha que Deus ia suprimir a sua presença porque alguém deixou de vir? Não, meu irmão. Deus não se comove com as coisas que comovem os homens. Deus nunca precisou de mais de uma pessoa para fazer o seu avivamento. E porque Elias sabia disso, Elias falou: não tem problema nenhum eu estar sozinho. Ele não estava, mas ainda que eu estivesse, eu vou clamar e meu Deus vai provar que Ele é comigo, mesmo quando eu me sinto sozinho. E aí ele vai chegar e vai dizer: vamos clamar então. E aí você conhece a história. Juntou aquela galera toda, profetada lá, aquela história toda. Clamaram. A resposta deles foi, a resposta de Baal foi nenhuma. E aí Elias vai convocar o povo, o mesmo povo que quando Elias chamou, disse para eles, respondeu a Elias, um silêncio, nada. Elias agora vai chamar e vai dizer o seguinte, verso 30. Então disse Elias a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Sabe o que Elias está dizendo? Chegai-vos a mim é dizer: apartem-se deles, se afastem dos enganadores impudentes,
Se afastem desses desavergonhados. Se afastem desses que têm iludido vocês com falsas promessas de prosperidade, porque Baal era o deus da prosperidade, da fertilidade e da chuva, e vocês só têm vivido sequidão e fome e desgraça. Se afasta dessa realidade, se aproxime de mim e espere de mim aquilo que eles prometem a vocês, mas não podem dar a vocês. É comigo que vocês vão conhecer a verdadeira prosperidade. É neste altar aqui que nós vamos restaurar, que vocês vão conhecer o verdadeiro Deus. E aí ele diz: achegai-vos a mim. O povo se achega. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Está aqui o ponto da pregação. Elias restaurou o altar do Senhor. E como ele fez isso? Primeiro ponto é que ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Sabe o que é a primeira coisa que tem que ficar? Que eu não sei, para mim ficou óbvio e ao mesmo tempo obscuro. Será que isso é possível, né? Criei agora uma dicotomia insuperável. Ficou claro, mas ao mesmo tempo não ficou muito claro. Para mim, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando: o que as 12 tribos tinham a ver com isso, meu irmão? Acabe é rei de onde, igreja? Israel. Mas Israel, nesse momento, não é Israel 12 tribos, é Israel 10. Porque Israel é um reino o quê? Dividido. Você frequenta a escola dominical, você sabe. É um reino dividido. O reino do norte e o reino do sul. E ele está aqui convivendo com uma parte de Israel. Mas Acabe, Deus tem misericórdia. Elias, quando vai reconstruir o altar, ele não está nem um pouco preocupado com questões políticas. Ele não está preocupado com os partidarismos dentro do povo. Ele não está preocupado se convém adorar num lugar, se convém adorar no outro. Quem é que faz parte do reino do norte, do reino do sul? Ele, na hora de instituir o altar, ele institui 12 tribos. O que isso fala para mim? Diga assim, igreja: unidade. Sabe o que Deus falou de maneira que, eu não sei, ficou claro, mas ao mesmo tempo ficava me perguntando: mas será tão óbvio isso? É óbvio mesmo, que às vezes as coisas de Deus são tão óbvias que a gente reluta em aceitar pela sua obviedade. Será que isso fez sentido? Não, né? Tudo bem, esperamos. E aí a questão é essa: é óbvio, Glorinha, porque as tribos são 12, mas Senhor, o reino só tem 10. Eu não estou preocupado com as divisões políticas que foram feitas ao longo da história. Sabe por quê? Por que tinham que ser 12 tribos? Porque aquele altar deveria ser reconhecido não como um altar político, um altar marcado, o altar do reino de Acabe. Não, esse altar deveria fazer menção ao altar, ao pacto, à aliança que foi feita lá com Israel no começo de tudo. É para dizer: é aquele Deus que vocês abandonaram que hoje vocês estão retomando a aliança. Não é um Deus novo, não é nenhuma novidade, não. É aquele que tirou vocês lá do Egito. É aquele que mostrou a sua mão forte, dando a vocês a terra de Canaã. É esse Deus, é o Deus dos 12 povos, das 12 tribos. Sabe o que Deus falou para mim? Glorinha, o meu altar individual tem que considerar que eu sou parte de um povo. Você sabe o que muitas vezes tem quebrado o nosso altar e a gente não consegue entender por que Deus não manda a sua chuva, por que Deus não manda o seu fogo, por que Deus não opera maravilhas nas nossas vidas? O que está faltando? Deus está dizendo: falta o senso de completude, falta o senso de unidade, falta o senso de que você é parte de um corpo. Enquanto você continua achando que você é um isolado, que você é um sozinho, que o seu relacionamento com Deus não tem nada a ver com o seu irmão, que o pastor não tem nada a ver com a sua vida, o que você faz dentro da sua casa, você vai continuar construindo um altar de 10 pedras. Mas o altar do Senhor completo considera o teu irmão. O teu altar, meu irmão, para estar o altar bonito, fazer o altar que agrada ao Senhor, você faz o seu altar pensando na sua esposa, pensando no seu filho, pensando no seu irmão da igreja, pensando nos seus líderes. Por quê? Porque você é parte de uma unidade, você é parte de um todo, você não é um membro sozinho, você é parte do corpo de Cristo. Sabe como é que isso... A gente fala tanto sobre o corpo de Cristo, irmãos. Eu vou fazer um parênteses agora importante aqui. Eu nem sei, eu falei assim: Senhor, não vou falar isso não. Mas eu fiquei pensando: se o Senhor não quiser que eu fale, que eu esqueça. Porque eu sou assim, irmãos. Quando eu preparo o esboço da mensagem, eu penso em milhares de coisas. Chega na hora, eu esqueço quase tudo. E graças a Deus por isso, pastor. Porque já pensou se eu lembrasse de tudo, a gente ia ficar aqui até, né? Quinta-feira que vem, quinta-feira estamos aqui nós de novo. Não ia dar certo. E aí eu esqueço de muita coisa. Eu falei: Senhor, se não for para falar, que eu esqueço. Mas eu lembrei, irmãos, então é para falar. Amém? Amém. Glória a Deus. O que eu ia falar aqui? A gente fala tanto sobre o corpo de Cristo que a gente esquece, a gente não tem noção, a gente perde a dimensão do que é isso, fazer parte de um corpo. Eu estava vendo, folheando, né? Folheando o canal.
zapeando, né? Foi ontem à noite, anteontem à noite. Aí caiu naquele canal FX. Eu não vejo canal, só tem seriado porcaria, só tem coisa de homem, aquela gente se matando, zumbi. Não tem paciência pra isso não, gente. The Walking Dead, Game of Thrones, uns brutos, gente se arrancando a cabeça. Eu falei, meu Deus, a gente chegou no século XXI, a gente superou o Coliseu, a gente superou tanta coisa pra voltar pra isso agora. Enfim, mas aí tava dando um seriado lá, que eu também não recomendo porque é um seriado de terror. Aí você já viu, né? Não dá pra ver, irmão. Quem é crente? Ai, Glorinha, mas eu acho legal. Você não acha legal, meu irmão? Você tem algum problema, vai se resolver com Jesus. Se você curte terror, é sério, procura um psicólogo, porque isso não é legal, não é. Sua vida espiritual tem uma coisa torta aí. E aí tinha lá aquele seriado American Horror Story. E aí o seriado, que é uma coisa de maluco lá, fantasma, demônio, opressão, nada que preste. Mas quando eu tava passando o negócio, eu vi uma coisa que me chamou a atenção. Aí depois eu fui pesquisar na internet, né, pra saber do que isso trata. Me arrependi um pouco, mas enfim, agora eu tô falando, vamos lá. E aí o que acontece? Tinha um personagem, essa é uma temporada que eles estão aí, que é The Freak Show, né, que é o show das aberrações, que aí se passa num circo e todas as figuras dos personagens principais são aberrações, pessoas que têm alguma deficiência, alguma coisa, não é uma deficiência ordinária, são coisas absurdas mesmo. Então, por exemplo, essa personagem que me chamou a atenção, ela tinha 2 cabeças. É uma pessoa com um tronco que tinha uma cabeça pra cá e uma cabeça pra cá, né? Uma mulher, graças a Deus era tudo do mesmo sexo, né? Porque não bastasse essa loucura toda, ainda podia botar o mesmo corpo, o João e a Maria, não. As duas eram Maria, Maria 1, Maria 2. Mesma cara, mesma pessoa, uma cara. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei, meu Deus, que é isso? Depois eu fui descobrir o seguinte, tem uma trama lá no meio do seriado que diz que uma dessas cabeças, cada uma tinha uma personalidade diferente da outra, né? Ficar uma coisa assim, bem freak, né? Bem aberração. Uma tinha uma personalidade diferente da outra. E a personalidade de uma era uma pessoa pacata, uma pessoa internalizada, assim, introspectiva. E a outra gostava de falar, queria aparecer, enfim. Agorinha é a Priscila, né, Priscila? Vamos lá, tô brincando. Priscila é a calada, Priscila, eu sou a calada. Eu não quero aparecer. Tá bom, tô brincando. E aí tava lá. Aí depois eu fiquei pensando assim, aquela coisa me chamou a atenção, tinha um propósito divino pro que eu tô falando, tá, irmãos? Não é só, enfim. O que acontece? Tem uma trama que uma das outras personagens que é considerada a vilã da história começa a incitar uma das cabeças contra a outra. Porque, enfim, é vilão, né? Vilão tem que fazer maldade, né? E a história de terror, então tem que ter umas maldades absurdas. E ela começava, enquanto a outra estava dormindo, tinha isso, viu, gente? Uma cabeça dorme e a outra fica acordada. Enquanto ela estava dormindo, a outra falava assim, você já percebeu que ela quer aparecer mais do que você? Você já percebeu que quando ela canta, todo mundo olha para ela e não olha para você? Você já percebeu que ninguém dá muita coisa para você, não? E a outra, quando estava dormindo, ele incitava a outra e dizia assim, você já percebeu que ela te apaga? Que ela quer te arrastar para baixo? Que ela ofusca o seu brilho? Sabe o que ela queria? Ela ficava incitando uma das cabeças a matar, a se matar. Porque ela sabia que uma dessas cabeças, atentando contra o próprio corpo, faria o que com a outra? Se destruiria. Gente, eu olhei para aquilo ali e eu falei assim, a gente perdeu a dimensão do que é fazer parte do mesmo corpo. Porque o diabo vem para incitar você que é membro contra o outro que é membro. E não sabe que quando você tenta destruir o outro, na verdade você está destruindo quem? A você mesmo. Meu irmão, eu falei assim, caramba, até no American Horror Story tem coisa que a gente pode tirar. Eu olhei para aquilo dali, aí depois eu li esse texto, eu entendi. Sabe qual é o nosso problema? Porque o nosso altar, Deus não aceita o nosso altar pela metade, 90%. 10 pedras, sem considerar as outras tribos, sem considerar o próximo, sem considerar o outro, porque quando a gente não cuida, quando a gente não perdoa, quando a gente não acolhe, quando a gente não tolera, quando a gente não hospeda, quando a gente não abre o nosso coração para entender o outro, para ajudar o outro, para fazer parte da vida do outro, a gente destrói o nosso próprio altar. Quando você deixa de perdoar, não é o outro que você está fazendo mal, é a si mesmo. Quando você deixa de acolher, não é o outro que vai ficar desabrigado, é parte de você. Você é membro de um corpo, e quando você causa mal ao outro membro, é a você mesmo que você está fazendo mal. A grande verdade é que o diabo todo momento fica incitando-nos. Você pode fazer o altar desse jeito? Ninguém viu que você virou a cara para o irmão quando passou. Ninguém viu que você deu aquela fechada no sinal. Ninguém viu que você mandou ele para aquele lugar quando ele não estava olhando. Ninguém viu que você fez isso. Quem é que se importa? O altar de Deus só está completo quando ele contempla a unidade. Deus deixou bem claro para o povo de Israel dizendo o seguinte: quando eu olho para você, eu não vejo só você.
Quando eu olho para você, eu não vejo só os seus problemas mesquinhos, os seus interesses próprios. Eu olho para você, eu vejo a tua família. Eu olho para você, eu vejo os teus colegas de trabalho. Eu olho para você, eu vejo os teus amigos da faculdade. Eu olho para você, eu vejo os teus irmãos, os teus jovens que congregam contigo na tua igreja. Eu olho para você, eu vejo a tua vizinhança. Eu olho para você, eu vejo mais do que você. Eu vejo as pessoas que estão ao seu redor e você está excluindo elas da sua vida espiritual, achando que elas não têm nada a ver com o seu altar. Deus está dizendo hoje para você: altar do Senhor começa pela unidade. Mas não para aí, irmãos, vamos lá, rapidinho. Depois da unidade tem uma outra palavra que tem a ver com unidade também. Não, vamos pular isso, irmão, já foi. É falar sobre mutualidade, mas amém, vamos lá, senão a gente não vai ter tempo. Tem uma outra palavra, que você já sabe qual é. Olha o que ele diz. Ih, Jesus, estou no capítulo errado, capítulo 18, né? Volta lá. Ele vai dizer, no devido tempo, pula para o 36. Aí ele foi lá, fez o altar, restaurou o altar. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas. São duas palavras que já foram muito batidas nesse altar e vão ser até a volta de Jesus, porque vida cristã não pode fugir delas. Altar do Senhor se constrói com unidade, altar do Senhor se constrói com obediência. Obediência a quê? A duas coisas. Obediência à palavra de Deus. Olha o que Elias vai dizer. Diz: hoje sabido que eu fiz todas estas coisas segundo a tua palavra. Eu obedeci a tua ordenança. Eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Altar do Senhor só se mantém de pé, só se constitui, só é real a partir de uma vida de obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, ok. E obediência a que mais? Diga assim comigo: obediência ao tempo de Deus. Ouviu o que está escrito no primeiro verso, no começo? No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Sabe o que muitas vezes falta para nós? Eu fiz aqui um apanhado para a gente caminhar um pouquinho. Vamos ver. Esse capítulo todo, do verso 1 até o último verso, é um trajeto que Elias vai fazendo, porque Elias é o único personagem constante. Ele está lá no começo e vai estar até o final. Como se a gente acompanhasse um período da história de Elias, e a gente vai andando junto com ele e vai reconhecendo nos eventos que ele percorre, nas pessoas que ele conhece, situações em que a gente se identifica. Existem algumas aqui que eu separei. Primeira, eu botei: existem muitos pontos nesse trajeto que se inaugura lá com a promessa de Deus e que vai se concretizar, que vai se concluir com a concretização da promessa de Deus, em que a gente pode se encontrar. É possível que você esteja como Acabe, arrumando perturbadores da sua paz para culpar pelos seus descaminhos ou pela dura lida nesses anos de secura. Pode ser que você esteja como o povo. O povo estava como, igreja? Que palavra difícil, né? O que quer dizer cochear? Mancar. É o quê? Titubear, ficar na dúvida. Engraçado, olha as duas posturas que são parecidas. Depois eu fiquei pensando nisso. O povo está cocheando, e os profetas de Baal, a Bíblia vai dizer que eles estavam manquejando. É interessante a gente entender como é que existe um paralelo entre essas duas posturas, não é? O povo está o quê? Como coxo. Ora para cá, ora para lá, meio bêbado, não sabe se vai para cá. Israel, Baal, Senhor, Baal. Enquanto isso, em volta de Baal, como é que estão os profetas de Baal? Manquejando. Isso é muito sério, irmãos. Isso fala de uma deficiência muito profunda diante de Deus. Que a instabilidade, a inconstância, não é um pecado de somenos, é postura de profeta de Satanás. Aí a gente acha que isso é uma deficiência de caráter. Ele não é tão ruim assim. Ela não é uma coisa pessoal. Às vezes ela está aqui, às vezes ela está lá, às vezes ele está aqui, às vezes ele está lá. Meu irmão, isso é postura de profeta de Baal. Se você está cocheando, olha para quem está manquejando. Olha para os profetas de Baal e você vai ver a quem você está parecendo mais. E aí é uma possibilidade que a gente esteja assim, se esgoelando, recorrendo a todos os artifícios para resolver o nosso problema. Porque é isso que os profetas de Baal queriam. Vamos se cortar, vamos gritar, vamos fazer os nossos rituais, tentar resolver o nosso problema. Pode ser que você esteja como Elias, que percebeu a necessidade de um altar restaurado antes que Deus enviasse o milagre, porque Elias sabia que uma terra com altar quebrado não podia receber milagre, não podia receber a chuva.
E que mesmo debaixo da sua promessa, isso aqui é interessante, irmãos, vamos entender isso aqui. Deus já tinha enviado a promessa de que daria chuva. Amém ou não amém, igreja? Amém. E isso aqui é interessante. Aí a gente pensa, agora então a promessa não era válida? Não, meu irmão. A promessa é válida, a promessa existe. Aí o pessoal do direito vai entender melhor, né? Ela está com seus efeitos suspensos. Efeitos suspensos. A Gleice já está rindo, né? Recurso com efeito suspensivo da promessa. Promessa existe, a promessa está lá. Por que não se cumpre? Porque Deus está suspendendo o efeito até que o altar seja restaurado. Aleluia. Sabe o que isso diz para mim e para você? O nosso problema não é falta de promessa. Se você está dizendo que você não tem promessa de Deus, você é um baita do mentiroso. Porque a palavra de Deus está cheia de promessa. E cada dia que você vem para essa igreja, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus coloca sobre a sua vida, renova mais uma promessa. E por que a promessa não se cumpre? Porque o efeito está suspenso até que o altar seja restaurado. A palavra foi enviada, ela só vai chegar quando o altar estiver restaurado. E aí, Elias, que sabe disso, está o quê? Restaurando o altar. Talvez você esteja nessa terceira condição. Você não é Acabe, que está culpando os outros pelas suas perturbações. Você não é o povo que está coxeando, está na igreja, mas não está na igreja, está aqui, mas não consegue se batizar, está aqui, mas não consegue fazer um jejum, está aqui, mas não consegue vir numa quinta. Enfim, você não está nesse padrão, você está fora, tudo bem. Pode ser que você esteja agora reconstruindo o seu altar e esteja entendendo que para começar o altar a Deus, você precisa refazer as pontes que se quebraram. Para construir um altar para Deus, os seus relacionamentos precisam fazer parte desse altar. Você sabia, eu gosto dessa palavra, o nosso altar a Deus é algo totalizante. Sabe o que quer dizer? Ele abarca a nossa vida de um tal modo que nenhum aspecto da nossa vida consegue ser excluído disso. Quando você constrói o altar a Deus, automaticamente, pensa num polvo que vai esticando. Deus é assim, meu irmão, Deus é totalizante, aquele estado totalitário que quer controlar tudo, controla a economia, controla a política, controla a vida. Deus é controlador à beça, e glória a Deus, porque no dia que ele sair do controle, meu irmão, acabou o mundo. Deus é controlador, sim. Deus, quando a gente faz o nosso altar a Ele, Ele diz, agora eu vou tomar tudo. Agora não vai escapar nada. Agora eu quero saber do teu casamento, quero saber das tuas finanças, quero saber do teu imposto de renda, quero saber se você não pagou IPVA porque não tem dinheiro, porque você dá perna no Estado. Agora eu quero saber quem foi aquela menina que você olhou no seu trabalho. Eu quero saber que jeito foi aquele que você falou com a sua mulher, levantou a voz para ela, quis bater nela, por quê? Agora eu quero saber como é que você está tratando dos seus filhos. Agora eu quero saber como é que você fala do seu pastor. Deus é totalizante. O altar ao Senhor, Ele fala de tudo na nossa vida, Ele fala dos nossos relacionamentos. E talvez você que queira hoje construir um altar para o Senhor, precisa saber, Senhor, as pontes que eu queimei para fazer um altar bonito para o Senhor, hoje eu estou disposto a reconstruir. Se tem alguma coisa que talvez não esteja em mim, esteja na forma como eu lido, na forma como eu trato, na forma como me relaciono, isso também é altar do Senhor. Isso também te interessa. O Senhor também quer controlar isso. E eu gosto, irmãos, nós temos que gostar desse nosso Deus controlador, desse nosso Deus totalitário, desse nosso Deus ditador, porque quando Ele chega, Ele não chega para controlar, Ele chega para resolver, Ele chega para desfazer os laços, Ele chega para expulsar os demônios, Ele chega para colocar em ordem o que está desgovernado, Ele chega para controlar e dar um prumo na nossa vida, porque Ele sabe que fora da mão dEle a gente não consegue ser feliz. E aí nós estamos reconstruindo o nosso altar. Talvez você esteja no quarto ponto, que é esse daqui que eu vou fechar. Você refez o seu altar nos moldes de Elias: unidade, obediência à palavra. E agora? O que está faltando? Obediência ao tempo de Deus. Sabe o que aconteceu? O altar já estava pronto no verso... Gente, por que essa página fica mudando, Senhor? Eu queria que eu pregasse o texto. Vamos lá. No verso 35, o altar está concluído, igreja, sim ou não? Sim. Amém, irmão? Amém. No verso 35, acabou o altar. Pensa junto comigo. Altar pronto, que significa o quê? Preenchimento dos requisitos. As condições foram alcançadas. O altar está construído. Deus pode fazer o quê? Deus fez isso? Aí você está nessa ponta. Existe um espaço indeterminável entre o 35 e o 36, que diz assim: concluiu o altar e o fogo de Deus, onde está? A mensagem de hoje, o tema da mensagem foi escolhido com tanto cuidado que ele diz assim: reconstruindo o altar quebrado, restaurando o altar quebrado, para receber a aprovação de Deus. Olha as duas separações da mensagem. O altar foi construído. Cadê o fogo? Porque o fogo representa o quê?
A aprovação de Deus. Sabe por que o fogo ainda não veio? Elias está esperando o quê? O tempo de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? Talvez você esteja no ponto em que você obedeceu a palavra direitinho e você tem sido fiel no dízimo, você tem sido fiel no seu casamento, você tem sido fiel nos seus votos ao Senhor, você tem sido fiel na frequência na escola dominical, na igreja, nas pequenas e nas grandes coisas, e você diz: Glorinha, por que Deus ainda não manifestou o seu fogo? E eu vou dizer para você: porque Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Eclesiastes vai dizer, tinha um hino tão bonito que a gente cantava quando era pequeno, que dizia assim: em seu tempo, não vou cantar, né, gente? Senão vai acabar com a magia do negócio. A Priscila vem, canta pra caraca, depois vem a Glorinha, arruina tudo. Aí você pensa, os filhos, né? Você me escuta falando, você vai pensar: a Glorinha tem uma voz maravilhosa, lê do engano. Não vou acabar com essa sua percepção aí, né? Das filhas do pastor Maurício, cantamos bem, viu? Não vou cantar para não provar o contrário. E aí, o hino dizia: em seu tempo, em seu tempo. Como é que era, Priscila? Tudo lindo Deus faz em seu tempo. Eclesiastes 3. Sabe o que isso está dizendo? Meu irmão, quer as coisas lindas de Deus, quer as coisas formosas de Deus, não espere fora do tempo, não haja no seu próprio tempo, espere o tempo de Deus. Estou dizendo para você que desses caminhos todos que a gente viu, Acabe, o povo desviado, o povo refazendo, o mais difícil é você estar nessa posição em que você está fazendo tudo direitinho, você está tão preocupado com o seu altar, as 12 pedras, está todo mundo aqui, como é que está minha família, como é que está meus negócios, está tudo em ordem, cadê o fogo, cadê o fogo? E Deus está dizendo: no seu devido tempo. A Bíblia diz que quando ele se aproximou no seu devido tempo, o profeta Elias disse: Senhor, que hoje fique sabido que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas estas coisas. O Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus, e tu fizeste retroceder o coração deles. A única resposta que Deus deu não foi: oh, meu servo Elias, como você, servo bom e fiel. Não, Deus não falou nada. Deus só enviou o seu fogo. A Bíblia diz que caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, lambeu a água. E o povo que antes não falava nada, agora só conseguia falar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo uma mensagem para você que está nessa última etapa, está esperando o fogo. Se você ainda não está, você sabe que você tem que percorrer um caminho, amém? Para a gente entender, a promessa de Deus lá do capítulo 1 foi que ele enviaria o quê? Água, né? Tem um mistério de Deus aí, irmão. Deus só pode enviar água se antes ele puder enviar fogo sobre o altar que foi reconstruído. Deus não envia água, a gente já falou sobre isso. Deus não pode enviar chuva sobre uma terra que não tem altar. E o altar só é selado com a aprovação de Deus quando ele envia o seu fogo. Então você precisa do fogo para depois ver a chuva. Sabe o que quer dizer? Você precisa do Espírito Santo, você precisa da presença do Senhor, você precisa ter comunhão com Deus para depois ver os milagres, para depois ver a abundância, para depois ver a provisão de Deus. Tem gente querendo a chuva antes do fogo, não vai vir, meu irmão. Se Deus não mostra a sua aprovação em cima do seu altar, não adianta. Você pode pedir chuva para Baal, que ele te atenda. O Senhor não tem compromisso com gente assim. O compromisso do Senhor em mandar chuva é para gente que tem muito fogo. Se você é um crente preocupado com o seu fogo, preocupado com a sua comunhão com Deus, preocupado com a sua vida com o Espírito Santo, preocupado com a sua vida de oração, preocupado em ter uma vida de disciplina nas coisas de Deus, com os exercícios espirituais. Quais são os exercícios espirituais? Jejum, a oração, o cuidado em grupos que a gente tem, como é a casa da escola dominical, o louvor, exercícios espirituais, uma vida disciplinada, uma vida regrada diante de Deus. Você vai ter fogo, e o Senhor, depois do fogo, pode enviar a sua chuva. Mas se você ainda não viu o fogo chegar, você deve estar pensando: para Elias foi fácil, a gente nem viu Elias sofrer. Alguém viu Elias sofrer? Eu não vi. De um versículo para o outro, a única coisa que a gente viu foi o quê? Elias terminou no devido tempo, foi lá e resolveu o problema. É verdade, irmãos. Mas se esse texto, nesse versículo, 35 e 36, não deixa claro para nós que foi fácil para Elias, tem um outro texto que foi difícil para Elias, tem um outro texto que deixa muito claro que foi. Vou fechar agora em nome de Jesus, até porque, né, 10 minutos, vamos lá. Olha o que diz os últimos versos do capítulo.
Então Elias disse a Acabe: só come, sobe, bebe, porque já se ouve ruído abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, fez o que, irmãos? Subiu ao cume do Carmelo, eu estou no verso 42, e encurvando-se sobre a terra, meteu o rosto entre os... E disse ao seu moço: sobe, olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: volta, e assim por 7 vezes. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então ele disse: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentre poucos céus se enegreceram com chuva e vento, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Presta atenção. Para Elias, a gente não vê nenhum momento de sofrimento para ver o fogo descer. E para ver a chuva, irmãos, a gente viu. Eu estava ouvindo recentemente uma mensagem do pastor Edson Teixeira, em que ele mostra que essa atitude de Elias, eu não vou fazer aqui por uma questão de bom senso, né? Porque eu não tenho elasticidade necessária para isso, de enfiar a cabeça entre os joelhos. Aí o pastor falou: quem quiser tentar em casa, tente, mas já vou avisando, homem não consegue. Ele falou, viu, pastor Jaime, se quiser tentar o contrário, ele falou assim: eu tentei e eu consegui. Ele disse que o homem não consegue, é muito difícil para o homem conseguir fazer isso, de se ajoelhar e enfiar a cabeça entre os joelhos. E disse que algumas mulheres conseguem. E disse o seguinte: o que essa postura significa? Ele é missionário, e ele convivendo com alguns povos da América Central, do parte de cima da América do Sul, ele disse que lá no alto das montanhas, ele falou vários povos, eu não vou saber reproduzir, as mulheres, na hora de dar à luz, assumiam essa postura, porque parece que para essas culturas era a postura mais confortável, embora seja mais desconfortável imaginável para nós, de enfiar a cabeça, meter a cabeça entre os joelhos. Sabe o que essa postura significa do ponto de vista de Elias, do ponto de vista espiritual? Elias está gerando a chuva, gerando o milagre e sentindo as dores de parto. E eu vim aqui para dizer para você que se você acha que é fácil esperar o momento em que Deus vai manifestar, concretizar a promessa dele, não é fácil não. Porque Elias ficou assim, e ele disse para o garoto: vai lá ver. O que o garoto respondeu para ele? Não há nada. Elias, irmãos, é um homem tão provado por Deus, que ele já está acostumado a escutar essa resposta. Porque lá atrás, quando ele perguntou para o povo: o que vocês querem? O povo respondeu o quê? Nada. Está acostumado já, né? Aí ele vira para o garoto e fala: o que você está vendo? Eu não estou vendo nada. Elias deve pensar: eu estou cercado de idiotas. Estou cercado de gente que não sabe o que falar. Estou cercado de gente que não sabe o que ver. Estou cercado de gente que... isso fez diferença para Elias? Não, meu irmão. Elias falou só o quê? Volta lá. Voltou. Está vendo o quê? Estou vendo nada. E Elias mudou de posição. Elias está de cócoras. Elias está gerando milagre. Elias está sentindo as dores de parto e dizendo para si mesmo: você não está vendo, mas eu já estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva. Eu escutei, garoto, não estou ficando louco. O Senhor falou para mim que ia fazer e eu estou ouvindo o barulho da chuva. Não estou vendo nada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E o garoto volta e diz: Elias, eu não estou ficando maluco igual você, porque agora eu estou até vendo alguma coisa. Estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de homem. E ele falou: então está bom, avisa lá o cara que vai chover a beça. Sabe o que o Senhor disse para mim, Glorinha? Perseverança. No momento que antecede a chuva, que antecede o fogo, é o que vai fazer a diferença. Porque se na quarta vez o menino tivesse voltado e disse: não vi nada, Elias tivesse levantado e falado: esse garoto não vai nascer, eu vou ficar gerando mais nada, estou ficando louco, mandei a chuva. O Senhor disse que ia enviar. Irmãos, se o Senhor disse que ia chover, por que Elias fez isso tudo? Por que Elias subiu lá no monte, ficou, meteu a cabeça entre as pernas, ficou sofrendo? Por que tudo isso? Porque Deus tem os seus métodos e não cabe a nós questioná-los. Eu só sei, meu irmão, que quando você se coloca numa posição de gestação do milagre, em que você sente as dores de parto e você diz: Senhor, eu vou ficar aqui, eu não vou desistir, eu sei que eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando. O Senhor disse que enviar a chuva, eu estou esperando a concretização do milagre. E o Senhor tem para dizer para você: ei, você não está ficando louco. Isso que você está escutando, o ruído de uma chuva abundante, outras pessoas vão ver, outras pessoas vão participar. E saiba que quando Deus enviar o milagre, quando Deus enviar a chuva, a sua única preocupação tem que ser: manda o povo se abrigar da chuva, porque ela vai ser muito grande. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.